Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de Web Services. Então, nesta aula nós vamos continuar no projeto, vamos criar então a classe pessoa com as anotações de persistência e vamos criar também uma classe DAO para realizar as operações no banco de dados. Então, nós criamos o arquivo de persistência, os recursos do Glassfish, tá? E agora vamos criar então uma classe chamada pessoa com alguns atributos para a gente persistir. Tá? Então, com o botão direito do mouse aqui nos pacotes código-fonte, eu vou na opção Novo e classe Java. Tá? E vou criar a classe pessoa dentro do pacote br.edu.ifsu.modelo. Tá? Então, a classe pessoa a gente vai implementar aqui serializable. Tá? E vamos colocar somente alguns atributos nela. Vamos ter, então, um inteiro, que é o ID, tá? O nome e o e-mail da pessoa. Tá? E vamos encapsular, vou refatorar, encapsular estes campos. Tá? Vou inserir um construtor sem argumentos. E também vou sobrescrever o método equals e hashcode para ele comparar sempre pelo ID essa classe. Então, vou inserir um código e sobrescrever o método equals hashcode, tá? Fazendo a comparação pelo ID. Tá? Bem, agora o que nós precisamos fazer? Tá? Como daí essa classe que vai gerar XML lá no serviço SOAP, tá? Eu vou definir algumas coisas, primeiro em relação a como ela vai ser gerada, até pela questão do XSD que é gerado lá na descrição do serviço. Então, vou colocar uma anotação @xml root element, tá? Dizendo que isso aqui é o elemento raiz, a classe pessoa. E também o XML, o tipo de acesso, tá? Vai ser do tipo field. Tá? E daí nos atributos eu vou dizer que todos são obrigatórios, né? Que daí isso que vai definir como é gerado, né, o meu XSD. Então, vou colocar @xml element, tá? E eu digo que ele é requerido, tá? Como true. Devo colocar isso aqui em todos os atributos. Tá? Bem, agora temos que colocar 10 anotações referentes aí à persistência com a JPA. Que eu vou colocar então @entity, né, para dizer que é uma entidade da JPA, @table, tá, para informar. Vou dizer que o nome da tabela que eu vou usar vai ser pessoa. Tá? E daí também agora as restrições em relação, né, às anotações para a persistência dos campos. Tá? Vou colocar aqui @id, né, para dizer que esse atributo integer ID é o ID da classe. Tá? E vou usar aqui anotações para gerar então o ID automaticamente. Tá? Então vou usar aqui um sequence generator. Tá? Eu vou usar sequências para gerar, né, no banco. Tá? O nome da sequência vai ser um nome que é usado, é uma referência aqui dentro da classe, sec underline pessoa. E o sequence name, daí é o nome da sequência do banco, sequência underline pessoa underline ID. Tá? E também vou dizer que o allocation size vai ser 1, que isso que define, né, o incremento que ele vai dar, né, nesse ID, vai ser de 1 em 1, né, o default é 50. E vou colocar aqui agora para gerar o ID, a anotação @generated value. Tá? Daí eu vou dizer qual que é o gerador que eu utilizo. Sequência, pessoa. Tá? E a estratégia de geração vai ser, então, sequência. Então, assim, quando eu salvar, né, persistir um dado, vai ser gerado automaticamente esse ID. E daí aqui para os elementos, tá? O nome e o e-mail, então eu vou colocar uma @column. Tá? @column com o nome, então vai ser nome. Eu vou dizer que o tamanho vai ser 50, né, quando ele gerar o campo lá no banco. E vou dizer que não permito o nulo. Tá? Então, isso aqui para gerar a coluna do banco, né, ele já restringe o tamanho e não permite nulo. E vou colocar também uma anotação para o e-mail. Tá? Então, basicamente é só isso aqui que precisa para persistir no banco.
E agora nós precisamos, daí, então, criar, tá? Criar aqui enfim, o DAO, tá? Para fazer a persistência, tá? Então, com o botão direito do mouse nos pacotes código-fonte, eu vou na opção Novo e classe Java. E eu vou criar, então, a classe chamada pessoa DAO, tá? Dentro do pacote br.edu.ifsu.dao, tá? Opa, coloquei aqui um ponto e vírgula. Aí, ponto, né? DAO. Tá? Então, vou implementar interface serializable, né, neste DAO e vou dizer que esse DAO vai ser @stateless. Tá? Então, não vai guardar estado, vai ser um EJB. E esse DAO ele vai ter dois atributos. Tá? Um atributo list de pessoa, tá? Que eu chamarei de lista. E vai ter também uma Entity Manager. Tá? Um Entity Manager que eu chamarei de EM. Eu só vou encapsular daí esse atributo lista, vou refatorar, tá? E vou encapsular somente o lista. Tá? E a Entity Manager eu vou deixar com visibilidade privada, porque ela não precisa ser vista de outro local. Tá? Vou colocar aqui um construtor sem argumentos, né? Public pessoa DAO. Tá? E daí aqui na Entity Manager vamos utilizar uma notação @persistentContext, tá? Onde eu informo o nome da unidade de persistência. Tá? Que daí o que vai acontecer? Meu contentor EJB vai inicializar automaticamente essa Entity Manager para mim. Né? E onde que eu acho esse nome da unidade de persistência? Lá no arquivo persistence.xml, eu pego esse nome que está aqui no persistence unit name e o nome que eu utilizo aqui. Tá? E agora a gente pode adicionar então digamos assim, as operações de persistência. Tá? Esse getList ele vai retornar do banco. Aqui eu vou colocar então uma consulta Entity Manager, daí o método createQuery, tá? Onde eu escrevo que é from pessoa, tá? Order by nome. Vou colocar aqui order by ID. Tá? E daí eu chamo o método getResultList. Tá? Retornar pelo ID sempre a consulta. Tá? Então, isso aqui é o primeiro método. Daí agora nós temos que ter alguns métodos, tá? Para inserir, tá? Para alterar e para remover um objeto. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui, ó, eu vou criar um método público, tá? Que retorna uma pessoa e que eu vou chamar de inserir. Tá? Ele recebe por parâmetro uma pessoa. Tá? Então, para ele poder inserir, eu lá no meu cliente eu vou dizer que quando é um objeto novo, tá? Vai receber o ID 0. Tá? Então, eu vou setar o ID para nulo, tá? Que daí ele entende que é um objeto novo. Tá? Daí eu chamo o método persist da unidade da Entity Manager, tá? E retorno, tá? Esse objeto que foi persistido. Vocês percebam que a gente não precisa, como estamos usando aqui o tipo de transação JTA, o servidor, né, que instancia esse objeto aqui, que é encarregado de fazer aí a iniciar a transação, finalizar a transação, fazer rollback e tudo mais. Então, a gente não precisa fazer mais nada além disso para fazer a persistência. Tá? Da mesma forma, né, nós faremos aqui, então, um método para alterar, tá? Onde ele recebe a pessoa por parâmetro. Tá? E daí eu chamo o método Entity Manager, daí eu merge no OBJ que veio por parâmetro, retorno daí o meu OBJ. Então, aqui daí eu já consigo então também alterar. Tá? E daí no método que realiza a remoção, esse aqui eu vou retornar falso verdadeiro aí para dizer que se ele conseguiu ou não, tá, fazer a remoção. Então, eu vou retornar um boolean, tá, que eu vou chamar de remover, e daí eu recebo o ID por parâmetro. Tá? Então, eu vou fazer num bloco de try catch, tá? Eu vou carregar a pessoa do banco com o método com a Entity Manager, método find, tá?
Eu passo então o que é para a classe pessoa e o ID que veio por parâmetro. Então carreguei a pessoa e daí faço o Entity Manager, o método remove, daí, né, nesse objeto que eu carreguei do banco. Tá? E daí se tudo isso der certo, daí eu digo que retorna true. E caso dê algum erro ao remover, né, um problema de integridade referencial, por exemplo, ele retorna falso, tá? Sem maiores explicações por que fez isso. Bueno, então, chegamos ao fim da nossa aula, né? Criamos a classe pessoa, tá? E o pessoa DAO, certo? A gente não testou se isso aqui está tudo certinho, mas acredito que é bastante simples, esteja certo. E daí vamos testar, né, se está certo, daí com o serviço em si que vai ser feito na próxima aula. Certo? Pessoal, então, obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.